Flamengo insiste, vai subir a proposta por Vitão e isso é uma estratégia para tentar fugir de mais um calote. Já já vocês vão entender isso com mais detalhes. E tem atualizações sobre as negociações com Danilo, Jorginho e Valentim Gomes. Além disso, tem atacante que foi alvo do Flamengo durante muito tempo, quase chegou a assinar com o Mengão, em negociações avançadas com outro time da Série A. Já já eu conto pra vocês quem é o jogador e quem é o clube. Além disso, tem a questão do Bruno Henrique. Será que ele realmente vai pro Galo? Será que ele aceitou esse projeto do Galo mesmo? Teve uma declaração lá do dono do Galo, dono da SAF do Atlético Mineiro, com uma declaração aí enigmática. Quando perguntaram sobre o Bruno Henrique, ele falou uma coisa que jogou no ar uma possibilidade de chegada do atacante. A gente vai falar já já todos os detalhes dessa declaração e o que pode acontecer, o que tem de concreto sobre Bruno Henrique no Atlético Mineiro. Além disso, tem Tite na mira de gigante europeu. Isso mesmo, por incrível que pareça, o Tite tá entre as opções para um gigante europeu. Já já eu conto que clube é esse. E além disso, tem algumas explicações do Felipe Luiz na coletiva de ontem sobre as improvisações que ele fez, as trocas de posição de alguns jogadores, que a gente até comentou no vídeo pós-jogo que saiu na segunda de manhã. E aí, com as explicações do Felipe Luiz, a gente consegue ter uma clareza melhor dos motivos. Vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui mais uma vez para falar muito sobre o Flamengo, sobre o futebol brasileiro. Já começo o vídeo pedindo a vocês para se inscrever aqui no canal, para dar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, com a família, com as amigas, comentar o que você acha sobre esses assuntos que a gente já falou aqui na abertura, basicamente vai desenvolver aqui no vídeo. Conto com vocês também para me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E sem mais enrolação, vamos lá para os assuntos do vídeo, começando com a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que foi perguntado sobre algumas improvisações que ele fez no jogo contra o São Paulo, e principalmente o Alcaraz no ataque e a entrada do Pablo Lúcio totalmente fora de posição. Então, são duas justificativas diferentes. Primeiro, a do Alcaraz, porque ele disse que o Alcaraz já fez essa posição em outros times dele, tanto no Southampton quanto no Racing, e ainda não tinha utilizado dessa forma no Flamengo. Quis ver como ele ia se sair. Não dá pra dizer que foi bem, mas também não dá pra dizer que foi pessimamente mal. Não achei que foi tão conclusivo. Agora, na situação que o Flamengo se encontra sem centroavante, acaba não tendo muita outra coisa pra fazer a não ser improvisar. Não necessariamente o Alcaraz, mas ele acaba tendo que fazer essas improvisações. Agora, já o Pablo Lúcio, ele citou que ele quis fazer o máximo de substituições possíveis no intervalo. Por ele trocaria o time inteiro. Só que ele não quis colocar o Pablo Lúcio para jogar 45 minutos fora de posição para não queimar o garoto. Deixou durante um tempo maior o Matheus Gonçalves, se eu não me engano, para depois entrar com o Pablo Lúcio. E aí sim ele jogou meia hora, 35 minutos, algo assim. Mas ele disse que tem consciência, sabe que o Pablo Lúcio joga na base como volante, no máximo como um segundo volante. Então, a tendência é que quando o garoto tiver novas oportunidades, ele venha a jogar na posição dele. É isso que a gente espera. O garoto é muito promissor e se der brecha, ele toma a vaga sim e tá pedindo passagem. Outro cara que eu não comentei na análise do jogo, mas que a gente tem que dar o braço a torcer quando joga bola, é o Alan, que a gente já marretou muito, mas foi bem no jogo. Pelo menos se a gente for comparar com o nível das atuações passadas dele, ele não atrapalhou, acertou alguns passes,
deu alguns passes para frente, que vinha sendo uma coisa rara, ele tentar algo um pouco mais arriscado. Então, é algo muito positivo e eu torço muito que o Felipe Luiz consiga recuperar o Alan, que ele jogue muito bem durante esse ano no Flamengo. Tá aí a retificação do meu comentário, não tinha mencionado o Alan, então é um cara que a gente tem que reconhecer quando joga bola também. Não é só dar pancada nos jogos em que ele vai mal, que eram quase todos, mas quando vai bem, a gente reconhece também. E agora, o segundo assunto aqui, que é bem relacionado a esse primeiro, que é um questionamento que eu quero fazer para vocês. Eu tenho a minha opinião e vocês sabem qual é, que eu já canso de falar aqui para vocês. E aí o questionamento é o seguinte: teve a chegada do Juninho, tem o Pedro se recuperando aí nos próximos meses. Agora, você acha que até o retorno do Pedro é suficiente para o Flamengo ficar só com o Juninho de centroavante? E um jogo que o Juninho não possa jogar, ou o Juninho esteja cansado, até o Pedro estar em forma, o Flamengo vai ter que jogar da forma que jogou contra o São Paulo no domingo, com improvisações, dando um jeitinho, colocando gente que claramente não é atacante centralizado como atacante de referência. Eu acho que o Flamengo precisa de mais um atacante no elenco. Agora, também não dou a certeza de que isso precisaria vir do mercado. Tem um garoto que jogou a Copinha, apesar do elenco do Flamengo não ter jogado bem a Copinha, um garoto me chamou muito a atenção, que é o Felipe Lima. É o número 9 titular do Flamengo na Copinha, novo. E aí não tem problema, é até o ideal que o perfil desse terceiro atacante do Flamengo, do time principal, fosse um garoto bem novo, para desenvolver, para aprender. Então, a minha ideia seria subir esse garoto. E eu sei que existem outros centroavantes, tem o Felipe Tereza, tem outros jogadores, mas para mim o Felipe Lima já mostrou mais do que os outros e mostrou ser esse cara de referência. Eu hoje subiria o Felipe Lima para disputar a posição com o Juninho, e quando o Pedro voltasse, para eles disputarem ali a reserva. O Juninho tem características para jogar junto com o Pedro também, então o Felipe Lima seria um cara bem útil no elenco. Agora, fato é que para mim falta uma peça a mais para compor o elenco como atacante central. E aí, mais uma vez, eu lembro a vocês para comentarem o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês concordam que o Flamengo precisa de mais um atacante centralizado. Então vamos mudar o assunto mais uma vez e vamos para Bruno Henrique. Bruno Henrique tá tendo esses últimos dias aí, não para de pipocar notícia falando que o Atlético Mineiro já acertou com ele, que o Galo fez proposta pro Flamengo de 4,5 milhões de euros, o Flamengo não aceitou, bateu a porta na cara do Atlético, não quer vender, o Boto não vende ninguém que é primordial pro elenco, tudo isso a gente sabe. Agora, o Bruno Henrique em nenhum momento veio até a mídia e falou claramente: não quero sair, não aceitei proposta nenhuma do Galo. O que ele falou foi: tem muita gente falando coisa demais aí na internet, ponto. Não falou claramente que não sai. Então, isso gera motivo para a pessoa desconfiar. E, para completar, o dono lá da SAF do Atlético Mineiro, o Rubens Menin, soltou numa rádio lá de Minas, que já a gente vai falar sobre essa rádio aí também. Quando ele foi perguntado sobre a possível chegada do Bruno Henrique, ele deu a seguinte resposta: eu não sei, risos, deu uma risadinha marota, a turma que sabe, vai vir coisa boa aí, acho que essa semana. E não foi perguntado sobre reforços, foi quando ele foi perguntado sobre Bruno Henrique. E isso aí já gerou um burburinho ainda maior e tudo mais. Agora, tem um ponto aí que até me chamaram a atenção hoje no Instagram, num vídeo que eu fiz de ontem, saiu durante o dia dessa segunda-feira, falando sobre essa possível saída do Bruno Henrique, que chama muita atenção, que o Menin, o dono da SAF do Atlético,
ele também é dono da Rádio Itatiaia, de Minas. E a notícia do acerto do Bruno Henrique de valores e desse aceite dele do projeto do Atlético Mineiro saiu justamente na Rádio Itatiaia. E agora essa declaração dele, dando declaraçãozinha atravessada, risinho, vai vir coisa boa, também para a Rádio Itatiaia. Então, também existe aquele outro lado, que pode ser que ele tenha acertado, pode ser que o Atlético esteja avançando e o Flamengo só não tenha ainda divulgado porque está em negociação. Mas pode ser que não tenha nada, o Flamengo não tenha respondido ou já tenha respondido negando, e o Galo esteja tentando jogar para a torcida essas notícias. O Menin, com essa influência que ele tem na rádio, dado uma ajudada aí nessa divulgação de uma notícia que pode ainda não ser verdade, para ver se isso se tornaria verdade por conta do burburinho. Tem esses dois lados aí, a gente continua acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Agora vamos falar ainda de Bruno Henrique, mais uma coisa agora boa, que é o Bruno Henrique completando hoje, que eu tô gravando na segunda-feira à noite, 6 anos de Flamengo. E se liga só nos números de Bruno Henrique nesse período no Flamengo. 280 jogos, 95 gols, 52 assistências, 147 o que é isso aqui? GA, gols ou assistências, é a soma dos dois aqui. 4 vezes campeão carioca, 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes Copa do Brasil, 2 vezes Supercopa do Brasil, 2 Libertadores e 1 Recopa, e o Flamengo pagou 23 milhões de reais nele, que não era pouco na época, mas se a gente comparar com os valores de hoje, foi de graça. E é isso, Bruno Henrique, monstro, cara que chegou, se identificou demais com a torcida do Flamengo, espero que não saia. Por mim, o BH se aposenta no Flamengo, outro patamar. Então vamos mudar agora de assunto, vamos falar de Tite, que saiu uma notícia no Globoesporte.com dizendo que Tite é alvo do Porto de Portugal. Vamos ler um trechinho aqui da notícia que saiu. Após ser demitido no Flamengo em setembro, Tite é uma das opções do Porto de Portugal para assumir o cargo de treinador. O técnico está livre no mercado e vê com bons olhos a oportunidade de trabalhar no futebol português novamente. Lembrando que ele já trabalhou por lá, inclusive na seleção portuguesa anteriormente. Vale ressaltar que sua comissão técnica sofreu algumas perdas durante os 4 meses sem trabalho, com as saídas de César Sampaio e Kleber Xavier. É isso, vamos ver no que vai dar, se o Tite vai conseguir. Ih, eu tô falando aqui que já trabalhou lá em Portugal, inclusive na seleção, tô viajando agora que eu tô me ligando, hein. Eu tava considerando como se fosse o Filipão, viajei. Esquece, Tite nunca trabalhou em Portugal não. Ele veio com bons olhos pra ir pela primeira vez pra lá. Desconsidera o que eu falei, depois que eu fui me ligar. Então, é isso. Vamos ver se o Tite vai conseguir voltar a trabalhar. O empresário dele é bom, hein? Que, meu Deus do céu. Depois do que ele fez no Flamengo, complicado. E agora vamos falar sobre Vitão. Vitão, que deu a polêmica resposta lá do Inter depois do Flamengo fazer a primeira proposta, que foi de 6 milhões de euros, mais o perdão da dívida pelo Thiago Maia, totalizando 10 milhões de euros, porque o Inter deve 4 milhões de euros pro Flamengo. E agora todo mundo ficou pé da vida, porque o Inter respondeu ainda pedindo 10. Mas o Flamengo vai fazer uma segunda proposta para tentar trazer o Vitão de qualquer jeito. Vai aumentar em 1 milhão o dinheiro que o Flamengo vai pagar. Vai dar 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, então totalizam já 11 milhões de euros. E aí não pode deixar os caras sem zagueiro lá, né? Vai tirar o Vitão, mas vai ceder o Pablo, o grande zagueiro Pablo. Então essa é a nova proposta. E aí tem algumas nuances aí que fazem essa proposta ser muito interessante para o Flamengo. Primeiro, esse pagamento do Inter, ele tem até calotes aí no meio de algumas parcelas.
mas ele só terminaria de receber em 2026. É uma compra parcelada. Se acontece esse negócio, o Flamengo adianta, entre aspas, esse recebimento, abate o valor do zagueiro Vitão, e ainda por cima, se eles aceitam ficar com o Pablo, o Flamengo abre um espaço aí de pelo menos 700 mil na folha, o que já praticamente paga o salário do Vitão, que não está divulgado ainda quanto seria, mas não deve ser muito mais do que isso. Vamos supor que ele ganha 1 milhão. O Flamengo aumentaria em 300 mil só o gasto da folha salarial. Para mim, ainda é um bom negócio. Talvez esteja um pouco acima do razoável, mas o Vitão, um zagueiro de 24 anos, com o mercado. Vitão já jogou lá no Shakhtar, talvez muito por isso que o Boto esteja indo em cima, deve conhecer o jogador, e é um cara que tem mercado. Tem muito time toda hora tentando fazer proposta por ele, então pode ser que tenha algum avanço aí. E agora vamos falar de Danilo. Danilo, tem muita gente também falando muita coisa. Saiu lá na TNT Esportes a Monique Danello confirmando que o Danilo tem tudo acertado com o Flamengo, só faltava a liberação da Juventus, que também estava adiantada, que já teria tudo para sair, mas o Vene Casagrande já diz que não é bem assim. Já fala que, além de acerto salarial que ainda não aconteceu, a Juventus cogita manter o Danilo até o meio do ano, porque não está conseguindo achar um lateral direito para compor o elenco, lateral direito / zagueiro. Então, a chance existe do Danilo, inclusive, ficar na Juventus até o meio do ano. E, além disso, tem também a informação de que o Santos entrou na parada, está negociando com o Danilo também. Santos que tinha feito uma proposta até pro Danilo no início, mas fez por fazer, porque era aquela época que a notícia que tinha é que ele estava praticamente certo no Napoli. Mas o staff do Danilo voltou, falou com o Santos que existe sim a chance dele vir pro Brasil e tá tentando ver quanto que o Santos paga. Começar aquele leilãozinho, né? Básico que acontece, que os empresários gostam de fazer. Então, o caso do Danilo é esse, não tá tão perto quanto a gente imaginava. A gente também continua a acompanhar. E um caso que eu falei aqui no início, que ainda não expliquei pra vocês, também tem a ver com o Santos. O Santos está com negociações avançadas para trazer David Washington. Lembra aquele atacante que a gente já fez até vídeo analisando aqui, que era um dos alvos do Flamengo para substituir o Gabigol? Era um garoto que quase veio para o Flamengo no meio do ano de 2024, que era lá do Chelsea, garoto de 18 anos. Tá com boas chances de ir para o Santos. O Santos diz que tem negociações avançadas com ele e que voltou a negociar com o Danilo. Foi uma nota que saiu lá da imprensa santista. Então, existe a chance de David Washington pintar lá no Santos. Dois negócios que não tiveram muita coisa nova hoje são o do Jorginho e Valentim Gomes. Jorginho, como eu disse, teve aquela mudança de perfil do Flamengo em relação às negociações, já abrindo a possibilidade de pagar um valor para liberar o Jorginho agora, no início do ano. Um valor baixo, porque o Jorginho já está nos últimos meses de contrato, mas o Arsenal está pendendo a pedir um valor para liberar agora. E o Valentim Gomes continua naquela. Saiu uma notícia que o Palmeiras avançou nas negociações. O Palmeiras está com muita grana porque vendeu o Vitor Reis lá para o Manchester City por quase 40 milhões de euros. Então, eles estão com bala na agulha para comprar jogador. E, pelo que sai na imprensa aí, tanto do Palmeiras quanto de mercado da bola em geral, o Palmeiras está mais próximo de anunciar o zagueiro Valentim Gomes. Uma pena, que é um jogador sensacional, tomaria conta da defesa, não necessariamente como titular logo de cara, mas é um jogador de seleção argentina, um ótimo investimento e com certeza seria uma bela aquisição para o Flamengo. Indo para o Palmeiras também vai ser uma bela aquisição, mas é óbvio que eu queria que ele viesse para o Flamengo. Então, é isso por hoje. Vou continuar acompanhando todos esses detalhes aí, essas negociações. Quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre tudo isso. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, com a família, esse nível de detalhe aqui nas notícias. Eu acredito que
que você só tem aqui. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, de dar o like no vídeo. Muito pouca gente dando like no vídeo, não esquece o like. E também me seguir lá nas outras redes, no @LucãoVital, Instagram, YouTube aqui, no Twitter e @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Conto com vocês. Até a próxima. Pega a visão, segue o Lucão. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.